O Domínio Manifesto. Módulo 3. A Liberação Soberana. A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para a sexta parte. Já estamos chegando no meio dessa nova série, hein? É o Domínio Manifesto, módulo 3. A Liberação Soberana. Estou aqui com o livro de Daniel, capítulo 11. A parte B do versículo 32. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte, se tornará ousado, se esforçará e fará proezas. Queridos e amados irmãos, enquanto a chuva cai lá fora, raios, trovões, glória a Deus por essa chuva. Aqui estamos nós, meditando na santa, bendita, maravilhosa palavra. O ser humano, por causa da queda, foi programado, para se sentir frágil, separado de Deus, limitado, escravizado, impossibilitado, em tremenda desvantagem, porque fomos feitos um pouco menor que os anjos. Então, essas sensações são reais quanto à carne. O homem se sente realmente numa cilada, sem saída, num cativeiro. Ele se sente frustrado, culpado, por causa de Adão. Agora, o que nós vemos, queridos e amados irmãos, é que desde que o Espírito Santo entra, ele começa a gradativamente quebrar os laços que prendiam o homem no cativeiro do medo, da culpa, do engano, da escravidão, do pecado e dos efeitos da queda. É o Filho nos libertando, meus irmãos. É o processo que é maravilhoso, diário pela graça, Onde eu e você vamos, pela misericórdia e graça de Deus, substituindo o medo por ousadia e por uma liberação frutífera e profética. Você que está aqui seguindo essa série, vê o trabalho bonito, perfeito de Deus no seu coração, destravando, sarando, iluminando, substituindo a carne pelo espírito, a frequência do medo pela fé, a frequência da dúvida pela certeza e convicção, pela palavra. Onde o homem era escravo do pecado, agora é servo da justiça. Essa nova proposta, essa nova trilha para os nossos pés, é onde vamos, queridos, agora avançando, num novo propósito, totalmente novo mesmo, porque é no Espírito. Onde iremos frutificar no Espírito e assim alcançar a alegria, porque o homem só será feliz no centro da vontade de Deus, vivendo para fazer os outros à sua volta feliz também. Essa vida original lá no Éden, aonde ele usufruía da abundância, adorava a Deus, tinha comunhão diária com Deus e repartia, compartilhava aquela abundância transbordante com generosidade. A vida e a antivida. Vivíamos no beco sem saída da antivida, sendo nossos principais inimigos, nós mesmos. Sentimentos, desejos, pensamentos, escolhas, atitudes, intenções. Um procedimento altamente destrutivo, porque era inspirado por demônios e vivíamos nos autodestruindo. Agora, à medida que o Espírito Santo vai entrando, ele vai tirando tudo aquilo que escravizava, tolhia, cegava, limitava. Eu vim para que tenham vida e vida plena, vida com abundância. Essa nova vida que vai se descortinando, olha ali, ousadia e frutificação. Comunhão, ousadia, frutificação. Pessoas que antes viviam uma vida egoísta, mesquinha, apenas existia, tinha um CPF, mas agora sim vida, com V maiúsculo. Essa misericórdia de Deus que nos salvou e esse maravilhoso amor de Deus que está nos sarando, vai fazendo com que eu e você possamos restituir
a vida que o Senhor tem para nós, que Ele escreveu no Salmo 139, todos os dias, sem que nenhum deles houvesse. Agora vamos ouvindo o Senhor, agora vamos nos relacionando com Ele, conseguindo nos arrepender e nos converter um pouco mais a cada dia. E vamos também, meus amados, queridos irmãos, olhando para as pessoas com o olhar de Deus. A misericórdia brota onde havia competição, inimizade, inveja, malícia, cobiça. Nosso olhar atravessa o corpo da pessoa. Vai lá na alma dela, que é igualzinha à nossa alma, necessitada de restauração. A Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. O nosso olhar agora não é mais malicioso. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo é luminoso. O olhar do Espírito de compaixão, misericórdia e piedade. Olhe aquela alma, independente se o seu corpo é belo ou feio, independente se essa pessoa é inteligente ou ignorante, rico ou pobre. Não estamos interessados em sugar nada como vampiros. Queremos o coração delas para Jesus. Antigamente rotulávamos as pessoas numa competição acirrada e tola, fútil. Nós víamos aqueles que pareciam melhor que nós, com olhos de inveja. Nos entristecíamos de ver que alguém estava saindo melhor que nós, seja pela inteligência, pela beleza, pela riqueza. E aqueles que pareciam inferior a nós, desprezávamos e ridicularizávamos, porque éramos melhores do que eles aos nossos olhos. Isso é completamente tolo, porque ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior que ninguém. Cada pessoa é única e preciosa aos olhos do Senhor. As almas são minhas, diz o Senhor. Quando conseguimos ir além do véu, 2 Coríntios 3, do 16 ao 18, diz que há um véu da lei, né? Que faz com que as pessoas sejam legalistas. O véu da carne, o véu da ignorância, mas também o véu das pessoas. Porque este corpo não é o que nós somos, esse corpo é apenas uma morada temporária. Vamos receber do Senhor um corpo glorificado. E dentro deste corpo está uma alma preciosa. Sabe, é como uma pérola dentro de um vaso de barro. A ninguém devemos conhecer por vista ou segundo a aparência humana. Nem avaliar a pessoa pelo desempenho atual, mas perguntar para Deus, porque Deus sonda o coração, né? Se essa pessoa está errando porque ela é hipócrita ou porque ela precisa da nossa ajuda, e por ignorância ou fraqueza. Porque a nossa limitação atual não nos define. Nós não somos o nosso desempenho atual, nós somos salvos pela graça através da fé. Nosso desempenho nós confessamos e o sangue de Jesus nos perdoa. E o Espírito Santo vai trabalhando para não apenas sermos perdoados, mas pelo poder de Deus, irmos abandonando certos costumes, hábitos pecaminosos. E se nós não somos salvos pelo nosso desempenho, mas somos salvos para o desempenho. É muito importante compreendermos isto, que não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. O nosso desempenho não nos define. Quem nos define é o que Cristo fez na cruz do Calvário. E quando entendemos isso, como imaginou a sua alma sem Ele o nosso desempenho começa a mudar como efeito. Quando começamos a ter uma imagem correta de Cristo em nós, a esperança da glória, e de que nós somos em Cristo, um com Ele no Espírito. A maneira como nós nos vemos afeta o nosso desempenho, porque também afeta a nossa oração. Se nós chegamos diante de Deus como culpados indignos, não recebemos nada porque Deus não ouve a pecadores. Quando nós tentamos chegar diante de Deus por mérito ou por obras, sempre ouviremos ainda te falta alguma coisa. Mas quando nós, como Paulo, chegamos ao fim de nós mesmos e não temos justiça nenhuma senão Cristo em nós, a nossa justiça. E quando nós chegamos ao fim, nosso relacionamento com Deus é tenso, ele é totalmente imperfeito também, porque nunca vamos chegar diante dele com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como teremos ousadia para entrar no Santíssimo, senão pelo sangue de Jesus?
Por isso, a graça compreendida é tão importante. Porque enquanto nós não temos esclarecido que não é o nosso desempenho que está nos mostrando diante de Deus quem nós somos aos seus olhos, estamos tentando impressionar Ele com obras. E seremos sempre falhos até o fim. Amados, em 1 João 3, 2 e 3, diz: quando nós chegarmos diante do Senhor na glória, seremos como Ele. Sabe, porque nós o veremos face a face. É o que diz lá. Por que o veremos face a face? Então, se juntarmos isso com 2 Coríntios 3, o 16 ao 18, aonde diz que estamos vendo o Senhor por níveis, e Provérbios 4, 18 diz que o nosso brilho é por níveis, mostra que até o 99% você chega aqui nessa terra, mas nunca 100%, porque para ser 100%, você tem que estar no corpo glorificado. Porque num corpo físico sempre vai ter o véu, a limitação humana, entende? Então você nunca vai chegar a 100% neste corpo. É o nosso propósito, claro. Amar a Deus de todo o coração. Nós partimos de 0 a 100, podemos chegar a 99, mas 100 só do lado de lá. Todos nós temos que suportar o fato de sermos muito imperfeitos. Isso não é desculpa para pecar, isso é apenas uma explicação da imperfeição humana. O fato é que se nós só seremos igual a Ele quando nós o vermos face a face, e aqui nós vemos como um espelho e estamos cada vez errando menos, não é verdade, amados? Mas a decisão no Espírito é de nunca mais pecar. A decisão no Espírito é de romper com todo o pecado. Isso é computado como justiça, porque esse é o trabalhar do Espírito. Quando o Espírito entra em nós, ele nos faz romper 100% com o pecado. Não digo isso a nível de desempenho, digo isso a nível de decisão. No nosso espírito decidimos: nunca mais vou pecar, não quero pecar, não amo o pecado, não escondo o pecado, não brinco com o pecado. Todo homem espiritual, ele não vive na prática do pecado. O pecado é um acidente e por causa da sua carne e limitação humana, vai pecar. Eclesiastes 7:20 diz que não há ninguém que faça sempre o que é certo e nunca peque. E 1 João 8 diz que se alguém diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo. Então, há muita imperfeição, mas confessada, ela não é computada. 1 Coríntios 11:32 diz que o pecado, quando você chama de pecado, Deus não vai computar isso contra você. E em Romanos 3:28 e também em Romanos 4, versículo 5 diz que Deus não está computando o nosso desempenho se estamos confiando em Cristo como nossa justiça e nos entregando a Deus no Espírito para Ele ir nos santificando. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo e que andam no Espírito, se humilhando e se entregando. Portanto, não é computado contra nós nossas falhas e fraquezas que estamos sinceramente confessando, não apenas pedindo perdão, mas com a intenção de que o Senhor continue trabalhando e nos libertando. Porque quem nos liberta, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo que nos santifica, entende? Eis aí. Eu sou o Senhor que te santifica. Portanto, a santificação progressiva ela é produzida inteiramente por Deus. A nossa parte é continuar se entregando, se humilhando, confiando e, como diz em Filipenses 3,16, não é? Cada um ande conforme aquilo que já alcançou. Portanto, a liberação soberana é assim: fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Tudo que vier à tua mão, faça conforme as tuas forças atuais, diz lá em Eclesiastes, capítulo 9. Um processo assim, você é fiel no pouco. Você, no nível 1, toda a tua imaturidade, você consegue crer que Deus te perdoa. Todos os teus pecados confessados, você crê no perdão. E tudo aquilo que falta no seu caráter, você crê que Deus está trabalhando. E você crê que você é justo em Cristo. Justiça de Deus. E você crê que Deus te ama e que você vai para o céu porque você foi gerado no Espírito com o fruto da fidelidade e da sinceridade. Não porque você acerta em tudo e porque você é perfeito, mas porque o sangue de Jesus te perdoa e porque o Espírito Santo tem o seu coração. E ele está trabalhando. Você não é um que brinca com o pecado, que esconde o pecado. Você é alguém que realmente quer o perdão e a restauração. Isso é um sinal de uma pessoa salva. O temor do Senhor. Deus não tem perfeitos, Deus tem sinceros. Se o homem não é sincero, ele não é nada, ele é um demônio. Se o homem não é sincero, ele não tem qualidade nenhuma, sabe? Se o homem não é sincero, ele não é salvo, ele não é filho, ele não é nada, ele é um monstro, um demônio. Porque a sinceridade passa a ser a única característica do salvo e também, faltando isso, já não tem mais nada.
Porque se o homem não é sincero diante de Deus, ele permanece no seu pecado, ele não teme a Deus. Aí o temor do Senhor. Esta é a perfeição. Amados, aquele que é perfeccionista, que acha que tem que acertar sempre para ser salvo, e tentando ser salvo pelas obras, ele não vai ser salvo. Esse foi o problema de Israel. Romanos 9, do 30 ao 32, que os judeus tentaram ser salvos pela obediência da lei, por isso tropeçaram na rocha. Sabe, há muita gente que não vai ser salvo porque ele quer acertar para ser salvo, ele não está confiando em Cristo. Ele pensa que ele será salvo pela sua obediência e pelos seus acertos. É claro que queremos obedecer e acertar, mas isso não é condição para ser salvo, isso é o efeito da salvação. Enquanto nos sentimos em débito com Deus, enquanto não entendemos que em Cristo somos salvos, meu amado, não há santificação na culpa. Não há santificação daquele que acha que ainda não é salvo. Se nós fomos salvos através da fé, somos santificados através da fé. Assim como recebemos a Cristo, andamos nele. Não há santificação no medo, na culpa e na carne. O primeiro passo é que Deus está santificando aqueles que creram e continuaram crendo que em Cristo estão salvos. Esse é o começo de tudo, é entrar por aquela porta. Se somos salvos pela graça através da fé, Deus só vai santificar os salvos. E se você acha que tem que melhorar o seu desempenho para ser salvo, você não está na fé em Cristo, você está olhando para o seu desempenho como mérito diante de Deus. Isso é muito sério, isso que eu estou falando é a coisa mais séria que eu já falei nessa série inteira. Você tem que entender que o teu desempenho não te define. O teu desempenho é o efeito da salvação ou do teu esforço para tentar ser salvo. Você tem que descobrir isso aí. Porque se você está nesses dois extremos, você não está salvo. Um dos extremos é vivendo no pecado, em paz com o pecado, e escondendo o pecado e brincando com o pecado, fingindo. Hipócrita, não é? Esse é o extremo daquele que não se arrependeu dos seus pecados. E o outro extremo é aquele que está tentando ser santo no seu desempenho para ser salvo por uma perfeição que nunca chegará nessa terra. O dia que eu amar a Deus de todo o coração, eu serei salvo. O dia que eu obedecer toda a Bíblia, eu serei salvo. O dia que eu não pecar mais e não errar mais, serei salvo. Quer dizer, essa pessoa entra numa paranoia de perfeccionismo que a Bíblia não fala isso. A Bíblia manda renunciar à nossa carne, não extinguir a nossa carne. Então a moderação, aí sim, a moderação crê no perdão pelo sangue e crê que o Espírito está trabalhando sim, porque você é sincero. Olha, amados, a moderação e a sinceridade te dão certeza de salvação. Muitos dirão, que soberba você ter certeza de salvação. Só vamos saber quando chegar lá no céu. Não, 1 João 5, do 11 ao 13 diz, essas coisas vos escrevo, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Não é que terão ou possivelmente terão. Vocês têm. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Crer na vida eterna pelo sangue de Jesus parece soberbo e até precipitado, mas é a base para a santificação. Você nunca vai ver uma pessoa fanática ou religiosa ser santificada. Ela está se cobrando, se culpando e se segurando. Mas por dentro não pode ser santificado pelo Espírito, porque está tentando se santificar religiosamente. A santificação fanática e religiosa é uma bomba, é como uma panela de pressão. A pessoa não vai aguentar muito tempo, ela vai cair, porque ela está tentando se auto-santificar para merecer a salvação. Agora, a verdadeira santificação é apenas o efeito da salvação. Porque em Cristo somos salvos gratuitamente quando cremos, não quando mudamos o nosso desempenho. A mudança do nosso desempenho é o que o Espírito está produzindo porque cremos que em Cristo fomos salvos. Quem não crê que está salvo em Cristo, nem é salvo e nem será santificado, porque a santificação começa e prossegue quando temos esclarecido que em Cristo estamos salvos. Só depois que eu entendo que em Cristo eu recebi o presente da salvação, que a salvação não é recompensa por bom comportamento, a salvação é um presente àquele que não merece. Aquele que todo errado chega a Deus e diz, Deus, eu mereço o inferno, me perdoa, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador e recebo o sacrifício como pagamento pelos meus pecados. Aí entra o Espírito da obediência e começa a santificar o camarada, a pessoa. Mas a santificação vai durar a vida toda e a pessoa nunca chegará a um desempenho 100%. Só lá na glória, quando ver Deus face a face. Mas ela estará errando cada vez menos, ela estará no temor do Senhor, ela estará melhorando, mas ela nunca será perfeita em si mesma. Ela não foi salva porque ela se tornou perfeita.
Ela se tornou perfeita porque ela foi salva. Isso é toda a diferença. Se pudermos compreender isto, entenderemos o que Paulo estava dizendo, que ele não tinha justiça nenhuma, lá em Filipenses 3,9, a não ser Jesus, a sua justiça diante de Deus Pai.